Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Ângelo Henrique Simões e você está no meu canal. Aqui nós falamos sobre a história da humanidade a partir de uma perspectiva única, com base no conhecimento científico de vanguarda ao qual é sobreposta a sabedoria das antigas tradições mitológicas e religiosas. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, fique comigo até o final do vídeo e, se você gostar, se inscreva no canal. Acompanhe a página de A Saga Humana no Facebook e leia meu livro, A Saga Humana. Então, vamos logo pro vídeo da semana e, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like porque eu garanto que você não vai se arrepender. A cup of coffee in the morning. Os povos arianos indo-europeus das estepes. No alvorecer do quarto milênio AEC, os arianos indo-europeus das estepes viviam em comunidades, onde já se conhecia o cobre e se organizavam em sociedades triplamente segmentadas, compostas pelas classes dos sacerdotes, dos guerreiros e dos camponeses e pastores, além de eventuais escravos. As sociedades das estepes eram rústicas, militarizadas, patriarcais e davam os primeiros passos na domesticação dos cavalos. Nos milênios seguintes, o emprego desses animais viria a ter um forte papel na influência militar que os arianos viriam a exercer durante a futura invasão das regiões civilizadas ao sul. Os cavalos funcionavam como um eficiente meio de transporte e ferramenta de guerra, ao mesmo tempo em que forneciam carne e leite no norte gelado. Eles eram resistentes às condições severas das estepes russas e podiam se alimentar do pasto congelado, coisa que outros animais de rebanho não eram capazes de fazer. Uma das explicações sobre como os arianos conseguiram domesticar o cavalo reside na sua altura. Se fossem baixos, não cogitariam sequer montar nessas enormes bestas para domá-las. Mas os arianos eram altos e tinham altos níveis de testosterona, consequência direta do seu elevado consumo de carne. E esse elevado nível de testosterona os impregnava de audácia para domarem os cavalos. A civilização indo-europeia do Vale do Danúbio. A sudoeste das geladas estepes da Eurásia, a civilização do Vale do Danúbio se estendia ao longo das regiões leste e centro do continente europeu, onde podiam ser encontradas vilas e pequenas cidades, nas quais se avistavam construções de 2 andares com paredes pintadas. A especialização artífice era uma realidade presente nessa sofisticada sociedade estabelecida ao longo do rio Danúbio, assim como instituições religiosas, elites governamentais, proto-escrita e conhecimentos muito parecidos com os dos povos mais avançados do seu tempo. Em 4000 AEC, em regiões onde hoje se localizam os territórios da Romênia e da Ucrânia, haviam cidades com populações que foram estimadas entre 10.000 e 15.000 habitantes. Essa vibrante e progressista civilização, que começava a florescer no centro do continente europeu, foi chamada de a Velha Europa por Marías Gimbutas. A proto-civilização egípcia. Por volta de 4000 AEC, a região do Egito vivia o período pré-dinástico da sua história, quando a cultura nacada, a qual se liga à fundação do Estado egípcio, se expandiu. Nas regiões do Delta e do Vale do Nilo, as várias comunidades estavam cada vez mais urbanizadas e testemunhavam o florescimento de diversas culturas. As relações com as vilas e cidades do Levante já eram intensas e a cultura nacada, liderada pelos barões da cerâmica, florescia. Durante os 1000 anos seguintes, a cultura nacada manteria poder e influência por toda a região do Alto e do Baixo Egito. Esse período inaugural do domínio da cultura nacada seria caracterizado pela gradual evolução das relações sociais, culturais, econômicas e hierarquização social, de forma que por volta de 4000 AEC teve início um momento de grande uniformidade em todo o Egito. Sob a liderança da cultura nacada, as centenas de aldeias desconexas, mas funcionalmente semelhantes, foram aglutinadas em uma organidade unidade social, econômica e política.
O início dessas fortes transformações estava surgindo a partir do sul do Egito, onde florescia a cultura Nakada, nessa época de 4000 AEC. Rapidamente, ela se espalharia para o norte até alcançar as cidades do Delta, de forma que, até o fim do milênio, a cultura Nakada se desenvolveria junto com uma poderosa proto-civilização, e praticamente todo o Egito já estaria sob sua influência. Seus líderes eram comerciantes de cerâmica e tinham forte influência sobre as pessoas e sobre a exploração dos recursos do Vale do Nilo. Seu primeiro centro de poder seria estabelecido em Hierancópolis, uma das cidades mais populosas do Vale do Nilo, cuja população, por volta de 3.800 AEC, teria sido de 2.300 a 10.500 habitantes. A recém-formada civilização suméria. Ao mesmo tempo em que a cultura Nakada florescia no sul do Egito, a Suméria vivia o período Uruk da sua história, o qual marca o florescimento da Suméria como uma efetiva civilização. Em 4000 AEC, a Suméria brotava como a primeira civilização que acabava de surgir no mundo, e nessa época a roda, até então utilizada apenas pela indústria cerâmica para a produção em massa, foi empregada pela primeira vez como um recurso a serviço dos transportes, provavelmente transportando cargas e não pessoas. Na Suméria, a indústria de produção de cerâmica fabricava peças de diversos formatos, como tigelas específicas para mel, manteiga, óleo e vinho, pratos e vasilhas diversas. Também eram produzidos cestos de junco, tecido ou couro. Camas, bancos e cadeiras com pernas talhadas imitando pernas de boi eram usadas nas casas sumérias. Os ferreiros trabalhavam cobre, prata e ouro. E as facas, cunhas e ferramentas de marcenaria e de agricultura eram produzidas a partir do cobre. Lanças, arcos, flechas e adagas, mas não espadas, eram empregadas em guerras. A passagem do tempo era calculada a partir da contagem dos meses lunares, e há considerável evidência de que, nesse período, os sumérios apreciavam a música, a qual parece ter tido um importante papel na vida civil e religiosa. As liras eram populares na Suméria, embora outros instrumentos musicais de cordas também fossem usados. E os tabletes de argila eram usados para produzir a escrita. O fim da pré-história. O evento que assinala a transição da fase da pré-história para a história é a introdução da escrita. E de maneira quase consensual, é aceito que ela foi desenvolvida pelos sumérios em alguma época próxima a 4000 AEC. Desde o final do nono milênio AEC, fichas de argila estampando símbolos contábeis já haviam sido usadas nas regiões ao norte da Mesopotâmia. Com o passar dos milênios, os formatos foram se multiplicando e os símbolos foram evoluindo, de forma que passaram a representar cada vez mais uma quantidade maior de mercadorias. Em 4000 AEC, a Suméria já empregava um avançado sistema de protoescrita, como definem alguns autores, ou um sistema de escrita ainda primitivo, como preferem outros. Mas o fato é que os numerosos tabletes de argila sumérios contendo inscrições cuneiformes são os mais antigos dos exemplares de escrita conhecida. A mais antiga versão da escrita cuneiforme, como é o padrão nas escritas antigas, figurava como uma escrita pictográfica, ou seja, era formada por símbolos, cujos desenhos representavam as ideias que se desejava transmitir. Com o passar do tempo, esses símbolos gradativamente deixariam de representar ideias e passariam a representar sílabas. As inscrições no tabletes de argilas eram feitas com afiados pedaços de bambus, com forma triangular, ou forma de cunha, ainda com a argila úmida, as quais eram posteriormente deixadas para secar ao sol ou eram cozidas nos fornos para endurecimento. Advém do uso dessas cunhas o nome de escrita cuneiforme para identificar a posterior escrita suméria. Graças a esse método, centenas de milhares de textos em língua suméria sobreviveram. Entre eles encontram-se cartas pessoais, contratos, receitas, listas de vocábulos, leis, hinos, orações, histórias e diários. Em alguns casos,
Foram encontradas, inclusive, bibliotecas repletas desses tabletes de argilas. Graças a esses antigos escritos, sabemos que, por volta de 4000 AEC, os sumérios desenvolveram um complexo sistema de medição. Coincidentemente, a matemática parece florescer ao mesmo tempo na Suméria e no Egito por volta dessa época, embora o Egito ainda não tivesse uma protoescrita. Foram os sumérios que introduziram o sistema numérico sexagemal. Tem origem na Suméria, portanto, a divisão da hora em 60 minutos, do minuto em 60 segundos e do círculo em 360 graus. Os sumérios também foram os primeiros a usar o sistema numérico com valor posicional, os primeiros a definir a área do triângulo e o volume do cubo. Evidências sugerem ainda que os sumérios possam ter usado uma espécie de régua de cálculo, empregada em cálculos astronômicos. Ao que parece, os sumérios também desenvolveram um calendário de 12 meses baseado no ciclo lunar e dividiram o ano em 2 estações, inverno e verão. E segundo alguns estudiosos, eles já conheciam a maior parte das constelações celestes que os astrônomos identificam hoje. Desde Göbekli Tepe, verificamos que os povos antigos tinham uma predileção por associar assuntos religiosos aos temas astronômicos, e os sumérios não foram uma exceção. Seus sacerdotes pareciam correlacionar a ocorrência de eventos terrestres com a posição dos planetas e das estrelas. Atualmente, sabemos de tudo isso sobre os sumérios por meio dos seus escritos cuneiformes feitos em argila, os quais permitiram aos estudiosos do nosso tempo conseguir traduzir as antigas inscrições encontradas em monumentos, estátuas e em uma série de outros objetos. Muitos textos sobreviveriam em múltiplas cópias, porque foram posteriormente transcritos por escribas em treinamento. Mais tarde, com o desenvolvimento da língua suméria, ela seria adotada como a língua da religião e da administração pública em toda a Mesopotâmia, mesmo muito tempo após os falantes semitas se tornarem dominantes e em maior número. A linguística identifica que a língua suméria é uma língua isolada, uma vez que ela não possui elementos comuns a nenhuma família linguística conhecida. Embora alguns linguistas tenham tentado relacionar o sumério à hoje extinta família das línguas anatólicas, as tentativas em conectar o sumério a quaisquer grupos de línguas falharam. Adão entra em cena. Foi dentro desse cenário que se apresentava no alvorecer do 4º milênio AEC que, segundo as tradições abraâmicas, o patriarca pré-diluviano Adão teria vivido no Jardim do Éden. Segundo o Gênesis bíblico, esse jardim se encontrava dentro dos limites de 4 rios, 2 dos quais existem até hoje, os rios Tigre e o Eufrates. Os outros 2 rios citados no Gênesis, que definem os limites do Jardim do Éden, são de nomes Pison e Gion, os quais já não existem mais, de forma que sua correta localização é desconhecida. É do conhecimento dos cientistas, contudo, que o leito do Golfo Pérsico tem sofrido fortes alterações ao longo dos últimos milênios, com o nível das águas ora subindo, ora descendo. Nesse sentido, muitos eruditos do nosso tempo deduzem que a provável localização do Jardim do Éden encontra-se atualmente submerso nas águas do Golfo Pérsico. Embora a sua existência e mais ainda a sua localização seja alvo de fortes controvérsias, uma parcela significativa dos estudiosos acredita que a localização do Jardim do Éden se encontra em algum lugar ao sul da Mesopotâmia. Por volta de 4000 AEC, essa era uma região bastante irrigada, onde existiam fauna e flora abundantes. E não por acaso, o sul da Mesopotâmia abrigava algumas das cidades-estados independentes mais antigas da Suméria. Por volta dessa época, os rios Tigre e Eufrates apresentavam desembocaduras separadas no mar, embora, ao longo dos milênios anteriores, os cursos do Tigre e do Eufrates, bem como o nível das águas do Golfo Pérsico, tenham apresentado consideráveis alterações das áreas inundadas. Dessa forma, o curso d'água eventualmente se afastava das cidades ao longo do tempo, causando o esgotamento das complexas redes de canais. Ao longo dos milênios, algumas das cidades mais antigas,
tanto no norte como no sul, constituíam-se nos pontos finais da complexa malha dos canais sumérios. Enquanto isso, no continente americano, por volta de 4000 EC, no longínquo continente da América do Norte, florescia a Revolução Neolítica. Esse florescimento espontâneo das práticas agrícolas e neolíticas teve origem nas regiões ao sul dos Montes Apalache, no sudoeste do atual território dos Estados Unidos. Após o crescente fértil, Nova Guiné, Mesoamérica, China e América do Sul, a América do Norte surge como o sexto e último centro de origem espontânea da Revolução Agrícola Neolítica a surgir sobre a Terra. E, ao mesmo tempo, o cobre começou a ser fundido pela primeira vez no continente americano, nas mesmas regiões andinas do continente sul-americano, próximas ao lago Titicaca, onde, 2 milênios antes, a agricultura havia surgido. As evidências parecem indicar que, a partir da América do Sul, a cultura calcolítica se expandiria para a Mesoamérica. E nesse ponto da história, em 4000 AEC, encerramos o vídeo da semana. Espero que tenham gostado. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva. E se você gostou desse vídeo, lembre-se que tem mais conteúdos como esse na página da Saga Humana, no Facebook e no meu livro, A Saga Humana. E como nunca é demais falar, certifique-se de ter deixado o seu like aqui no vídeo. Então é isso, galera. Uma boa semana pra gente. Aquele abraço e até o próximo vídeo! A cup of coffee in the morning, and I get the paper. I check the